Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Você está no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Programa pioneiro no diálogo interreligioso, comemorando este ano 5 anos de atividades, exibições ininterruptas, inclusive durante a pandemia. Eu sou Afonso Moreira Júnior e tenho a grata satisfação de receber no Conviver de hoje. Vamos conviver com o trabalho produtivo, trabalho de destaque na área da historiografia espírita, com Carlos Sete de Bastos. Carlos, tudo bem? Tudo bem, Afonso. Prazer estar aqui com você. Uma satisfação estar também com aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho do Carlos, mas antes disso eu quero agradecer a todos aqueles que sugeriram a presença do Carlos aqui no programa, tratando da biografia de Kardec sob investigação, que é o foco aqui do programa nosso de hoje. Quero agradecer aqueles que estão colaborando. O programa é gravado, mas dá para mandar um e-mail. Anota aí o nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Por intermédio desse e-mail, nós recebemos sugestões, críticas, comentários. Agradeço os elogios e dou um pulo para não perder tempo aqui, que o nosso tempo é muito precioso. O Carlos está aqui, o nosso companheiro, Carlos Sete Bastos, que é escritor e pesquisador espírita, para a pauta Kardec na Revisão, por sugestão daqueles que mandaram um e-mail pedindo a presença dele e dizendo que é muito importante a divulgação desse livro. Na produção e direção do Conviver de hoje, Alex Monteiro, no apoio à produção, a nossa querida Thaís Cabenguele, nos trabalhos técnicos, Rogério Palma, na edição, Edi Pontes, na divulgação, Silvana Zandomeni, na apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior, na supervisão, Guiomar Santana. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso companheiro Carlos Sete Bastos e vou me valer da orelha do livro Biografias de Kardec sob investigação, corrigindo imprecisões. Eu vou recolher a orelhinha do livro. Para quem não sabe, né? A orelhinha é essa parte aqui do livro que dobra onde geralmente se coloca a biografia do autor ou algumas informações a respeito do livro. Carlos Sete Bastos é nascido em São José dos Campos, em 9 de julho de 61, uma data emblemática. É emblemática a data, olha aí, reencarnação. É engenheiro eletrônico com cursos de capacitação em administração. Após a sua aposentadoria, em empresas de telecomunicações, criou as páginas CSI sobre História, Ciência e Filosofia na rede social Facebook. Vou resumir aqui, foi coautor, que nós estamos aqui ansiosos pelas perguntas, pelas respostas. Foi coautor com os colegas e amigos pesquisadores Adair Ribeiro Júnior e Luciana Farias, do livro A História de a Gênese de Allan Kardec, da polêmica aos fatos. É autor dos livros Espíritos sob Investigação, resgatando parte da história, reconhecido como uma referência pelos estudiosos do Espiritismo, e Espiritismo sob Investigação, avaliando sua progressividade, um marco sobre as pesquisas no pós-Kardec.
O livro que está aqui conosco, Biografias de Kardec, sob investigação, é uma publicação do CCDPE. Aproveito para mandar um grande abraço aos nossos companheiros do CCDPE, que é uma casa espírita, que é o local onde um vasto acervo de publicações espíritas encontra-se ali depositado, administrado e divulgado, e também é um centro espírita e uma casa publicadora de livros. Biografias de Kardec sob investigação, corrigindo imprecisões. Uma pergunta que não quer calar. Mas por quê? O que o motivou, Carlos, a publicar este livro, que, pelo que nós vimos aqui, exigiu uma pesquisa acurada, um esforço grande, o levantamento de documentação, comprovação, e ao mesmo tempo, essas descobertas, estas pesquisas, essas revelações, levaram à contestação de biografias já consagradas, e já notoriamente de grande prestígio. Como é que é isso aí, Carlos? Quando nós começamos a fazer a pesquisa sobre a historiografia do Espiritismo, nós nos inspiramos naquela série norte-americana CSI, que a partir de uma pequena pista, um pequeno detalhe de informação, nós íamos puxando o fio da meada até conseguirmos identificar o personagem. O nosso objetivo inicial eram apenas os médiuns e os espíritos com os quais Kardec trabalhou para construir a doutrina espírita. Só que nesse estudo nós fomos identificando alguns pontos que estavam divergentes em relação à biografia conhecida de Allan Kardec. Portanto, achamos aí que seria importante também fazermos uma investigação no mesmo estilo, nos mesmos moldes que estávamos fazendo para pesquisar os demais personagens. Isto é, nós íamos nas fontes primárias, esta é a característica da nossa pesquisa. Em vez de utilizarmos apenas aquilo que outras pessoas já fizeram, nós íamos atrás dos documentos originais. Portanto, por exemplo, em relação à vida de Rivaio, nosso Kardec, nós fomos atrás do registro de nascimento, do registro de casamento, do registro de óbito e de vários outros documentos, cartas da época dos seus alunos, por exemplo, a seus pais, que foram nos dando muito mais informações daquelas que os antigos biógrafos tinham acesso. Hoje, nós temos uma série de documentos na França que estão totalmente digitalizados. Portanto, nós encontramos, por exemplo, nos arquivos nacionais da França, nos arquivos municipais das várias comunas da França, principalmente nos arquivos municipais de Paris, todos esses registros de Estado Civil, além de termos na Biblioteca Nacional da França, por exemplo, vários documentos, vários livros e vários periódicos da época que nos ajudaram a construir uma biografia mais robusta de Allan Kardec. Aquelas que foram publicadas mais recentemente, inclusive em 2024, na França e aqui no Brasil, também continham alguns equívocos. E isso nos estimulou ainda mais a fazermos uma análise completa da vida de Rivaio Kardec. Um dos nossos ouvintes, ele acompanha pela Rede Boa Nova, é o Carluxo, o Carluxo de Jundiaí. Ele diz que, além de você ser um escritor competente, pesquisador competente, poderia ser galã do cinema. É exagerado. Esse nosso público aqui é demais. E o Carluxo quer saber, essa história dos 50 cadernos, foi tão bem esclarecida por você, até que, enfim, finalmente. Nós publicamos, inclusive na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, junto com a Luciana Farias e o Adair Ribeiro, um artigo sobre esses 50 cadernos. Nós estávamos fazendo análise de como Kardec havia começado
ou como Rivaio havia começado no Espiritismo, e essa questão surgiu uma vez que se iniciou com um discurso feito por Lemarie em 1888, no Congresso Espírita Internacional de Barcelona, em que ele dizia que Kardec havia recebido várias mensagens. O Henri Saussure, no seu livro, ele já transforma essas várias mensagens nos tais 50 cadernos. Não sabemos de onde ele retirou essa informação, mas fazendo a pesquisa naquilo que o próprio Kardec havia dito, nós chegamos a esta conclusão de que não havia 50 cadernos. Ele fala em obras póstumas e em outras ocasiões também, inclusive na correspondência que ele troca com várias pessoas e que estão disponíveis aí no acervo Canuto Abreu, de posse hoje da Fundação Espírita André Luiz, em que ele conta que trabalhou com as irmãs Baudin, que, aliás, resultado da nossa pesquisa anterior, não eram jovens, não eram crianças nem adolescentes, mas já tinham 28 e 30 anos em 1857, data da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Carlos, uma questão aqui que parece se destacar, é assim, o nosso programa Conviver, ele é visto não apenas pelos espíritas, mas também por companheiros de outras religiões, católicos, protestantes, umbandistas, adventistas, mórmons, assim, em breves palavras, para que eles saibam de quem nós estamos falando, fala um pouquinho sobre a biografia de Allan Kardec. Então, Allan Kardec nasceu como Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Nós não vamos entrar em detalhes, porque no registro de nascimento a ordem do nome é ligeiramente diferente. Isso já é um ponto que nós analisamos nesse nosso livro. Começa com Denisard Hippolyte Léon Rivaio. Mas nasceu, então, no dia 3 de outubro de 1804, às 7 horas da noite, em Lyon, cidade onde ele nunca viveu. Deve ter passado a sua infância na região de Bourg-en-Bresse, uma cidade um pouco mais ao norte de Lyon, ou pelo menos nos arredores da cidade de Bourg-en-Bresse, talvez em Saint-Denis-le-Bourg, principalmente com a sua mãe e com a avó materna, uma vez que o seu pai estava perdido, dado como perdido, como ausente, quando Rivaio casou, mas recentemente também encontramos um registro de óbito do seu pai, muito mais recente, mais recente foi a pesquisa, mas ele havia desencarnado em 1834, logo depois do casamento de Kardec. Mas essas informações também não estavam disponíveis na época do casamento. O fato é que ele viveu, só com a mãe e a avó, e durante a adolescência se mudou junto com a mãe para Yverdun, no colégio de Pestalozzi, onde teve aulas com esse famoso educador. Ao retornar à França, não sabemos exatamente se estabeleceu em Lyon, ou Bourg-en-Bresse, ou Paris, mas o fato é que depois, em torno de 1824, 1825, ele começa a sua carreira educacional em Paris, fundando ou trabalhando numa escola de primeiro grau, depois num pensionato de meninos, na rua Vaugirard, que muda para a Rua de Sèvres, onde é mais conhecido esse pensionato, que dura até 1840, quando ele passa para outras pessoas. Em 1844, 1845, ele trabalha num pensionato de meninas, numa escola de comércio, até 1850, quando ele se dedica a outras atividades, trabalhou no teatro também, foi contador e tesoureiro de um teatro, de la Saman Comique, e por volta de 1853, 1854, se interessa, então, pelo fenômeno das mesas girantes e observa que, além desses fenômenos de natureza física que serviam mais para diversão
do pessoal lá em Paris, alguma coisa mais profunda poderia ser retirada daí. E é então quando ele começa a interrogar os espíritos através das mesas e depois de outras formas mais efetivas de obter informações, e constrói, com auxílio da espiritualidade superior, a doutrina espírita. Muito bem. Idelina Cortes, ela gostaria que você falasse um pouquinho da mudança de Kardec quando ele sai da família para ficar no castelo de Pestalozzi, esse afastamento da família. Que informações você tem a esse respeito, Carlos? É a pergunta da Idelina Cortes, a quem agradeço as palavras elogiosas aqui sobre o nosso programa. A infância de Kardec, como nós havíamos destacado, ela deve ter sido um pouco solitária, porque os dois irmãos mais velhos já haviam desencarnado, já haviam falecido antes dele ter nascido. Depois, em 1806, nasceu uma irmã mais nova, Isaure Rivaio, mas nós não temos mais notícias sobre ela, além do próprio registro de nascimento. Supomos que ela tenha desencarnado também muito jovem. Como o pai já havia abandonado e até ficado com uma outra mulher em Périgueux, na região da Dordogne, lá na França, nós tínhamos apenas, no convívio da infância, a mãe e a avó materna, porque o avô paterno havia sido guilhotinado. Quando vão para a Suíça, Rivaio está acompanhado apenas da mãe. E lá ele fica por 3 anos no Castelo Yverdun, inclusive num verbete que o próprio Kardec escreveu, nós temos esse documento, não me lembro se no acervo do Museu Allan Kardec online ou do próprio acervo Canuto Abreu, que nós já mencionamos, onde tem todos esses manuscritos, cartas, correspondências, mas também mensagens de espíritos e tal. Nós temos lá um rascunho de um verbete que foi utilizado no novo dicionário de Maurice Lachatre, de 1865, em que Rivaio, ou Kardec, registra que desde muito tempo ele via uma oportunidade de juntar as ideias ou aliviar a tensão que havia entre católicos e protestantes. Então, isso deve ter inspirado tanto na sua vida, porque a França era um país predominante católico, até um pouco tempo, bastante católico. E a Suíça, pelo menos em Yverdun, nós tínhamos lá o protestantismo. E vendo esses eventuais conflitos que talvez existissem à época, ele vislumbrou a possibilidade de trabalhar para que essa tensão fosse reduzida. Então, provavelmente, essa educação mais liberal que ele teve na Suíça deve ter direcionado as suas atividades, tanto na carreira educacional, quanto depois como o que chamamos codificador da doutrina espírita, embora para nós o termo às vezes não seja tão apropriado, porque ele foi mais do que isso. Para nós foi um coautor, o fundador do espiritismo. Nós estamos conversando aqui no programa Conviver de hoje com Carlos Sete Bastos, que é autor, entre outros livros, outros artigos, publicações, coautorias, de biografias de Kardec sob investigação, corrigindo imprecisões, que é de autoria do Carlos Sete Bastos, e que tem a revisão histórica gráfica de Charles Kempf, e é uma publicação do CCDPE, editora do CCDPE, aqui de São Paulo. Carlos, a expressão é talvez antiquada, mas qual foi o erro mais crasso que você observou nas biografias de Kardec e que você teve a oportunidade, no seu livro,
de esclarecer e colocar os pingos nos is? Bem, muitas pessoas e muitos biógrafos tendem a enaltecer a figura do homem. Quando fizemos essa pesquisa, notamos muitas lacunas e erros também. Alguns erros foram gerados justamente com o objetivo de enaltecer o homem. E essa nossa pesquisa trouxe Kardec, trouxe Rivaio, assim como todos os coadjuvantes e protagonistas da doutrina espírita, que são os médiums e os espíritos, bem mais próximos de nós. Pudemos identificar as qualidades, mas também as dificuldades e os defeitos que cada um desses personagens tinha. São tantos os equívocos que eu não consigo destacar um, mas podemos elencar alguns do tipo, o próprio Lemarri, naquele discurso que serviu de base para a biografia que Henri Sauce fez. Aliás, Henri Sauce fez 3 revisões dessa biografia. A que nós normalmente conhecemos, evidentemente, é a última, a terceira. Mas dizendo que Kardec falava todas as línguas da Europa, exceto o russo. É um exagero que Henri Sauce já reduziu, mas manteve que ele falava, entre outras línguas, italiano, espanhol, alemão. E nessa correspondência que nós mencionamos, dos acervos, nós vemos que ele não falava italiano, porque ele dizia ao seu interlocutor, ao seu correspondente, que ele havia precisado levar a carta para um tradutor para que ele pudesse lhe responder. Então, ele não falava nem italiano, nem espanhol, e o alemão, que ele havia aprendido na infância ou na juventude, quando estava lá no castelo de Verdão, inclusive traduziu um livro, Telêmaco, do francês para o alemão, ele já havia esquecido na maturidade por falta de uso, provavelmente. Então, esse é um fato assim, que nós destacamos. Mas tem outras questões que são, digamos, omissões, talvez pela falta de acesso realmente à documentação que hoje está muito mais fácil de ser acessada. Ele trabalhou na Guarda Nacional de Paris. Ele foi granadeiro de uma legião da Guarda Nacional de Paris. E tem uma correspondência de um seu aluno, quando trabalhava no pensionato de meninos, quando Rivaio tinha o pensionato de meninos, que ele disse que Rivaio, na época ainda não chamava Kardec, foi dar a aula fardado, com a vestimenta de um granadeiro da Guarda Nacional de Paris, que é um uniforme que nós colocamos no livro, inclusive, vermelho, com uma faixa em X branca na altura do peito, um chapéu mais ou menos naquele estilo da Guarda britânica, né, da rainha lá, da Inglaterra, e ele foi, por circunstâncias da época, na verdade, havia tido uma revolução, se não me engano, a Revolução de 1830, que fez com que a Guarda Nacional tivesse que ficar de prontidão, todos uniformizados, durante o julgamento de algumas pessoas. E isso aconteceu, né? Então, Kardec, ou Rivaio, trabalhou na Guarda Nacional de Paris. Ele, inclusive, em 1844, ficou detido por 24 horas, Rivaio. Ele não foi, Kardec nunca foi preso, né? Esse é outro erro que, inclusive, foi propagado no próprio filme mais recente. A Kardec aparece como sendo preso, mas nós não encontramos nenhuma evidência disso, mas Rivaio, sim, ficou detido por 24 horas, provavelmente por um problema burocrático menor, já que nós estudamos o Estatuto da Guarda Nacional, e se um guarda abandonasse o posto antes de ser substituído, a pena de detenção seria de 48 horas. Então, uma pena de 24 horas devia ser algo muito menor ainda. Carlos,
o nosso ouvinte Luiz Carlos, ele elogia o seu livro, diz que deveria ser obrigatório para os alunos da Escola de Espiritismo. Olha aí, eu concordo, é um material muito importante, uma bibliografia muito importante. Agora, ele quer saber o seguinte: Kardec foi batizado e casou na igreja? Então, quem disse que Kardec foi batizado foi o Henri Sauce, e ele afirma que viu esse documento através de Le Marie. Na biografia de Kardec, ele cita isso. Nós não encontramos. Talvez, provavelmente, por ser a França, como nós dissemos, ter o domínio da Igreja Católica, talvez ele tenha sido realmente batizado, mas nós não encontramos qualquer evidência. O colega Charles Kempf, o ex-presidente da Federação Espírita Francesa, que, como você bem destacou, revisou, fez a revisão técnica do nosso livro, também foi in loco a vários locais, em Lyon, onde se diz ter existido a igreja, a paróquia, onde ele foi batizado. Não encontramos nada, nem aqueles párocos, os padres que estão registrados por Henri Sauce, nada foi encontrado. Então, achamos difícil. Sobre o casamento, também não temos qualquer informação. Nós temos algumas cartas, algumas correspondências de Amélie com Rivaio, mas nada que sugira que eles foram casados. Temos o contrato de casamento, temos a certidão, o registro de casamento, mas não faz nenhuma alusão a terem se casado ou não na igreja. Então, também não há qualquer evidência. E essa história de que ele foi médico, que em uma das biografias, isso é uma afirmação tácita. O Henri Sauce parece que foi um pouco criativo em algumas situações, porque, embora Le Marie também tenha dito que ele tenha feito a medicina, Henri Sauce diz que ele defendeu uma tese brilhantemente, e não foi encontrada nenhuma tese, nenhum diploma. E nós temos vários documentos, vários diplomas de Kardec, pertencendo a várias sociedades da época, inclusive a Sociedade de Frenologia, Sociedade de História e várias outras, um número bastante grande, mas nada encontramos sobre ele ser médico. Outro ponto é que diz que tinha bacharelado em Ciências e Letras. Também não encontramos qualquer documento sobre isso. Mas, pesquisando os requisitos necessários para se fundar um pensionato ou para ostentar os títulos que Kardec ostentava na sua correspondência, também nos jornais da época, encontramos, por exemplo, logo depois que Luís Filipe assumiu o reinado, que era o rei burguês, ele se encontrou com vários chefes de pensão, e Rivaio estava entre eles. Então, Kardec utilizou o título de mestre de pensão e chefe de instituição. Esses dois termos só podem ser utilizados quando você tem aquele grau de bacharel em Ciências e Letras. Para ser mestre de pensão, você precisa ter o grau de bacharel em Letras. E para chefe de instituição, que era também o título que Kardec utilizava, era preciso ter os dois, bacharel em Ciências e Letras. Mas Kardec passou por alguns momentos difíceis na sua vida, problemas financeiros, e nunca trabalhou como médico, nem para se sustentar, no caso. Ele sempre se dedicou à carreira educacional. Então, não há qualquer evidência disso também, que ele tenha sido médico. Gostaria que você falasse um pouquinho, Carlos, sobre Kardec depois, quando ele sai, depois do castelo de Yverdon, depois que ele se desliga da escola de Pestalozzi. Então, ele sai em 1820, meados de 1820,
e retorna para a França. Mas aí nós temos um hiato de 3, 4 anos, onde não temos qualquer informação. Não existem cartas trocadas, não existem documentos nos arquivos nacionais da França, e vemos apenas a publicação, depois, no final de 1824, do seu livro, seu primeiro livro sobre aritmética. E logo após a fundação ou a participação, porque nós não sabemos se ele assumiu a escola ou se ele fundou a escola de primeiro grau, que ele trabalha por alguns anos para logo depois se dedicar ao pensionato de meninos. Primeiro na rua Vaugirard, que era uma rua cercada ou com muitas fazendas, era bastante rural essa região, e foi lá o primeiro pensionato de meninos. Depois ele muda para a Rua de Sèvres. Em 1837, ele vai a Londres fazer a divulgação desse pensionato de meninos. Então, além de francês, certamente ele falava inglês. Nós encontramos alguns anúncios no jornal, agora eu não me lembro exatamente o nome do jornal, mas em que ele faz a propaganda da escola na França. É, portanto, a carreira educacional que vai até 1850, um pouco antes da publicação da Lei Fallou, é a atividade principal de Rivaio. Como nós dissemos, ele foi empreendedor, ele trabalhou com outras atividades, inclusive num banco de trocas como o Maurice Lachatre, isso entre o fechamento do pensionato de meninos e o início do pensionato de meninas. Aliás, ele começou a trabalhar um pouco antes do fechamento do pensionato de meninos com o Maurice Lachatre, mas também parece que não deu muito certo. E depois ele tem a sua carreira principalmente como contador. Foi contador do Théâtre de la Semaine Comique, provavelmente do Teatro La Porte Saint-Martin também, e essas foram as atividades dele. Sobre a participação profissional dele no teatro, tem alguns comentários aqui que se referem a Allan Kardec de uma maneira, digamos assim, bastante difamatória, associando o teatro a uma vida mundana. O que você pode comentar, Carlos? Kardec nunca trabalhou nos teatros de outra forma que não prestando assessoria contábil, digamos assim. Alguns biógrafos antigos tentavam, biógrafos ou pessoas simplesmente, difamar Rivaio, dizendo, por exemplo, que ele era conivente com a prostituição, que efetivamente aconteceu no Teatro de la Semaine Comique muito tempo depois de Kardec, de Rivaio, ter trabalhado nesse teatro. Inclusive, Kardec, nós encontramos, junto com Charles Kempf, os documentos de constituição da sociedade desse teatro entre Rivaio e Taigny, que era o diretor responsável. E eles trabalharam juntos durante um certo período e depois saíram e assumiu um outro diretor. Kardec o Rivaio tentou assumir esse teatro, porque precisava da licença do governo, não sei exatamente os detalhes que eram necessários, os requisitos que eram necessários, mas, enfim, assumiu um outro diretor, e esse outro diretor, sim, permitiu que as atrizes se prostituíssem na frente do teatro, porque ele alegava que não tinha dinheiro, recursos para ajudar essas atrizes. Então, além das peças, elas também se prostituíam. E quiseram associar Rivaio a isso. E é uma simples difamação, porque ele já tinha saído desse teatro muitos anos antes. Há também tentativas que ligam Rivaio a outros teatros, trabalhando, se não me engano, agora também não lembro do teatro, mas com magia e coisas do tipo.
mas o fato é que não temos qualquer documentação, qualquer fonte primária, qualquer lastro que sirva de suporte a esse tipo de afirmação. Para nós, seria indiferente se Kardec e o Rivaio tivessem trabalhado no teatro com magia, por exemplo, ou prestidigitação, isso não causa nenhum impacto negativo para o trabalho que ele desenvolveu posteriormente na doutrina espírita. Mas o fato é que nós não encontramos essa evidência. Trabalhando no teatro mesmo, só no De la Semaine Comique e no La Porte Saint-Martin é onde temos documentos que sustentam a participação de Rivaio. Inclusive, no La Porte Saint-Martin, ele chegou a morar no anexo desse teatro, e teve lá uma agência agência de talentos, né, que recrutava atores e atrizes para as peças do teatro. E os encontros de Kardec, supostos encontros com o rei Luís Felipe, que mandava uma carruagem para buscar Kardec e Amélie Boudet para serem recebidos no palácio em horas assim mais tranquilas, para consultar os espíritos. O que há de verdade ou inverdade nisso, Carlos? Na verdade, é Napoleão III, né? Luís Felipe foi lá em 1830, realmente Rivaio se encontrou, está publicado no jornal A Gazeta das Escolas, inclusive dizendo que Rivaio trazia um calhamaço no paletó, e se os demais mestres de pensão permitissem, ele ia ficar mais tempo lá falando com o rei sobre educação. Mas nós temos o imperador Napoleão III, na época já de Kardec, inclusive todo o trabalho do espiritismo, da codificação, foi feito sob o governo sob o Império, Segundo Império de Napoleão III, ele que havia sido eleito presidente e em 1850 dá um autogolpe e se torna imperador. Não, nós não encontramos também informações que sustentem essa hipótese de vários encontros e através de carruagens. Nós temos, inclusive, uma carta que diz que sim, eles se encontraram, mas no início do Espiritismo. É uma carta já de 1865 ou mais para frente, em que, essa é do Museu Allan Kardec Online, e que diz que eles se encontraram no início do Espiritismo. É uma carta em que Rivaio está questionando os espíritos sobre o que o rei ou o imperador iria achar se a doutrina espírita se constituísse numa religião. Mas então é a única evidência que tem. Se tem essa evidência já do próprio Kardec, né, dizendo que se encontrou uma única vez no início do Espiritismo, não haviam esses encontros frequentes, como alguns biógrafos chegam a dizer. E o que nós vemos em todas essas biografias é uma replicação de informações de biógrafos anteriores. Então, às vezes, recalchuta a informação, mas não faz uma pesquisa à fonte primária. É por isso que nós decidimos fazer esse nosso livro como uma errata em relação a todas as cerca de 80 fontes, 80 biografias, seja na forma de livros, artigos e etc., que nós analisamos para fazer o livro. Carlos, eu gostaria de perguntar a você agora, nesse instante, o seguinte: a verdadeira biografia de Allan Kardec ainda está por ser escrita? Ela está, sim, por ser escrita, mas eu acredito que ela dificilmente chegará ao final, porque a todo momento nós temos acesso a novas informações e precisarão de um tempo muito grande para serem analisadas em mais profundidade. Por isso que eu resolvi não fazer uma biografia, mas fazer esta grande errata, que é o nosso livro, porque cada um pode escolher aquele autor, aquele biógrafo que mais lhe agrada, e daí, tendo esse nosso livro como referência, saber de onde algum biógrafo tenha tirado uma informação equivocada, porque não consultou a fonte primária, e simplesmente replicou informações anteriores de outros autores, ou se realmente tem uma verdade lastreada em alguma documentação
que dê veracidade à informação. Eu gostaria, nesses minutos finais dessa entrevista, primeiro agradecer a você, Carlos. Nós nem arranhamos o assunto. Tem tanta pergunta aqui, tanta questão, mas eu quero te agradecer a tua presença, você aí com esse carisma, esse seu amor pela doutrina dos espíritos, pelo espiritismo com Allan Kardec. Fala um pouquinho assim, agora, deixando o historiador, o pesquisador de lado, o expositor espírita, o orador, fala um pouquinho de Allan Kardec, o legado de Allan Kardec para o divulgador espírita que é você. Então, como nós dissemos também, essa pesquisa toda nos aproximou muito mais da humanidade de Kardec. E nós temos um fato que pesquisamos, e é relativo ao ano de 1865, que é um ano muito importante para a doutrina espírita por várias razões. A primeira delas, Kardec teve uma doença muito grave em janeiro de 1865. Ele ficou preso no seu quarto por quase um mês, não podia sair de casa. Ele teve algum problema provavelmente relacionado ao coração, ele devia ter algum tipo de miocardite ou periocardite, que é o que nós chegamos à conclusão, conversando com alguns médicos, em função dos sintomas que ele expunha nas cartas. Ele tinha muita dificuldade para subir escadas, né? Quando ele esteve preparando o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na Normandia, né? Ele se dedicou a esse trabalho sozinho, em Saint-Adresse, que fica no norte da França, e ele relata a dificuldade que ele tinha de subir escadas, que ele estava melhorando um pouco lá, mas o fato é que ele teve essa doença muito grave em 1865 e que acabou afligindo ele e a esposa até a sua desencarnação. Além disso, em 1865, nós descobrimos que Kardec perdeu muitos dos médiuns que colaboravam com ele, médiuns importantes. Por exemplo, o seu secretário particular, que foi vice-presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o abandonou para fundar um outro jornal chamado L'Avenir, O Futuro. A senhora Postel, que está presente em que é uma médium, que está presente em várias mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, e principalmente de O Céu e o Inferno, também o abandonou, junto com Alfred Didier, que foi filho do editor das obras de Kardec. E de 1865 até a sua desencarnação, em 1869, Kardec publicou todas as edições mensais da Revista Espírita, publicou o livro O Céu e o Inferno, que está fazendo 160 anos, publicou a Gênese, e também revisou ambos os livros, né? A 4ª edição de O Céu e o Inferno e a 5ª edição de A Gênese. Então, todo esse trabalho foi feito depois de 1865. E muitos de nós, espíritas, não honramos esse esforço imenso de Kardec, deixando de estudar essas obras, focalizando ou focando apenas no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e no Evangelho. Portanto, para mim, né, é uma forma de honrar esse trabalho de Kardec, estudando todas essas obras. E essa pesquisa toda nos aproximou muito mais da pessoa humana, desse espírito superior encarnado que foi Kardec. No programa Conviver de hoje, tivemos a grata satisfação de receber Carlos Sete Bastos, autor deste livro Biografias de Kardec sob investigação, corrigindo imprecisões. Carlos, o nosso muito obrigado, a nossa admiração. Leve a todos aqueles que são seus colaboradores nesse trabalho editorial magnífico, leve a eles a nossa admiração, o nosso carinho,
e encontre sempre aqui no programa Conviver um espaço para divulgação dos seus trabalhos, que fazem muito bem a todos nós que somos espíritas e até aqueles que querem conhecer o espiritismo melhor, já se interessam. Aquele abraço. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Até mais. O programa Conviver vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Você acompanhou Programa Conviver.